Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, ouvintes, que Deus os abençoe. Na noite deste dia, estamos fazendo mais uma transmissão. Elas acontecem sempre às terças, às quintas e aos domingos, né? Às terças-feiras, também às segundas. As terças-feiras são os cultos de orações, né? Às 19 horas. Quinta-feira, culto de doutrina, como estaremos estudando hoje à noite, o triunfo de Jesus sobre o mal. Aos domingos, também as transmissões são à noite, né, às 18h30. E às segunda-feira, a escola bíblica, que acontece às 19 horas. Desta feita, faremos num formato diferente, né? Iniciaremos cumprimentando aqui os ouvintes, mas esse momento será um momento bem breve, né? As pessoas que estão aqui conosco, que já estão presentes. Depois nós vamos separar um momento para fazer isso ao final da ministração da palavra. Iremos orar agora, dando início à pregação dessa noite e ao estudo da palavra do Senhor. Então serei bem breve hoje no tocante ao início, né? Então vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, pedindo a sua graça sobre esse momento, para que a sua presença em nosso meio faça com que, entendendo a palavra de Deus, possamos glorificá-lo para a honra e para a glória do seu nome. Deus, nós estamos aqui mais uma noite, de maneira simples, transmitindo a tua palavra, com um objetivo claro de engrandecer o teu nome, de aprendermos mais de ti. Declaramos que sem ti nada somos, nada podemos, e pedimos a tua presença no nosso meio, transcrevendo essa verdade aos nossos corações, tornando a nossa mente apta a recepcionar essa palavra, para que, cônscios do que o Senhor tem feito em nossas vidas, cônscios do que a tua palavra pode fazer em nós vivamos uma vida que glorifique o teu nome. Te pedimos perdão por nossos pecados, por nossas falhas, por nossas iniquidades, e confiantes de que o Senhor em Cristo Jesus está ouvindo essa oração, concederá a graça necessária para esse momento da ministração da tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Está conosco aqui o nosso pastor, o pastor Pérez, a irmã Raine com o irmão Gomes, a irmã Elisângela, esposa do pastor Silvano, que Deus abençoe, e a Isabel Bezerra, que é a tia da minha esposa, né, que eu chamo de tia Bel, né? Eu quero convidar os meus irmãos para nós fazermos uso da palavra de Deus que está em Colossenses, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 15. Colossenses, capítulo 2, dos versículos 13 até o versículo 15. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar nesta noite, como acabamos de orar, nesse culto de doutrina, para nós meditarmos aqui na palavra de Deus. E o tema dessa noite, da nossa lição, né, eu quero deixar claro que eu faço uso aqui dessa revista, da editora Cristã Evangélica, né? O título da revista é A Cruz de Cristo, é o guia do professor, que auxilia a gente no tocante à ministração. E a gente vai ver como Cristo na cruz triunfa sobre o mal. O objetivo dessa lição é deixar claro que Cristo na cruz triunfa sobre o mal. Não somente na cruz, mas no seu nascimento, durante o seu ministério, na sua morte, na sua ressurreição, e todas as lições que estão se desencadeando nessa apostila fala sobre a cruz de Cristo. Então, já com a Bíblia aberta, e eu quero convidar você, ouvinte, a também mantê-la aberta aí, ou no seu celular, ou fisicamente, né, como estou fazendo aqui, para a gente fazer a leitura. Então, Colossenses, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, ou com Cristo, perdoando
todos os nossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando nele na cruz. Essa afirmativa se encontra na carta escrita à igreja de Colossos, aos Colossenses, aqui no capítulo 2, dos versículos 13 aos versículos 15. Nós vemos aqui uma declaração do escritor afirmando que a condição humana antes da ação divina na pessoa de Jesus Cristo é que o homem está morto em delitos, transgressões e pecado. A gente já falou aqui, e essa é a quinta-feira consecutiva, pela terceira vez a gente fala isso. Mas que Cristo nos dá vida, Deus nos dá vida juntamente com Ele, com Cristo, né? E quando nos dá vida, perdoa as nossas iniquidades, perdoa os nossos pecados. O versículo 14 fala de um escrito de dívida, ou uma cédula, que registrava os nossos débitos para com Deus, que são rasgados, que são ignorados, né? Que são deixados de lado, porque o próprio Cristo pagou essa dívida em nosso lugar. E o versículo 15 diz que Cristo despoja os principados, despoja as potestades, que depois a gente vai ver o que é isso, e publicamente os expõe ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então nós temos em mente que a cruz é um local de conquista. Aqui, como vai falar já na introdução, a cruz é um lugar de vitória. E eu não falo dessa vitória secular que nós temos cultivado muito. Eu não falo somente de um triunfo para essa vida presente. O que vamos falar aqui é a vitória de Cristo sobre a cruz, sobre a morte, sobre principados, potestades, triunfando sobre Satanás, sobre o diabo, e nos dando a vitória maior, que é a comunhão que nós passamos a ter com Deus, e que essa comunhão só é possível ter em Cristo Jesus. Então essa lição está dividida em duas partes. Eu não conseguirei, já está claro porque eu vi a lição, transmiti-la de uma só vez, né? E o primeiro tópico dessa lição são as dimensões da vitória de Cristo conquistada na cruz. Foram 6 aspectos, foram 6 passos, aqui segundo o escritor, pode ter mais alguns, mas na perspectiva do escritor, são 6 passos que Jesus vence, através de 6 maneiras Jesus vence o nosso inimigo, que é a morte, que é o diabo, e triunfa. E depois, que é o segundo momento, que se falará disso na próxima quinta-feira, se Deus permitir, ou através de uma live ou pessoalmente lá na igreja, eu não sei, cabe a Deus, é como desfrutar essa vitória de Cristo. Então, a vitória que nós estamos falando aqui é a vitória, é o triunfo sobre o mal. É Jesus Cristo ter destronado Satanás e ter exposto ele ao vitupério, à vergonha, né? Então, o primeiro ponto dessa dimensão da vitória que tem aqui, que nós vamos ler, em Colossenses 2,15, Paulo atesta que na cruz Jesus triunfa sobre o mal. Nós vemos aqui que ele despoja. É um termo que se usa muito quando se está em batalha. Despojar é retirar a autoridade, é desarmar, é vencer e fazer com que o inimigo esteja inutilizado, sem poder, né? Então, o primeiro momento aqui, nós vemos que a vitória de Cristo na cruz, vencendo a morte, vencendo o diabo, é um triunfo sobre o mal, né? É o bem colocando o mal de joelhos, é o bem destronando o mal. O autor aqui da apostila diz que cada uma das 7 cartas do Apocalipse termina com uma expressão, ao vencedor, né?
A.W. Tozer, que é um escritor muito conhecido, afirma: nós nos mantemos na vitória de Cristo. E ele parafraseia Paulo quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, que diz o seguinte: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Então, através de Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. E eu quero deixar muito claro que essa vitória não é uma vitória para a conquista de bens terrenos. Nós não temos que apequeninar o evangelho, diminuí-lo, melhor dizendo. Essa vitória é melhor dimensionada quando a gente olha sobre o aspecto da salvação das nossas almas. Quando a gente olha sobre o aspecto do triunfo de Cristo sobre o mal, de romper os grilhões da morte e do pecado que nos prendia e nos dá paz com Deus. Então, em primeiro aspecto, nós vamos ver que essa conquista se dá em 6 etapas, em 6 aspectos, e o primeiro aspecto se dá na predição da conquista. Para a gente compreender melhor, predizer é dizer antecipadamente. Na cruz, Jesus Cristo triunfa sobre isso. E lá no Éden, bem antes da cruz acontecer, quando um homem peca contra o Senhor, Deus prediz, e é uma sentença, louvado seja o nome do Senhor, para o diabo, a sentença para o homem, a sentença para a mulher, e a sentença para o diabo é que Deus, da descendência da mulher, suscitará um que esmagará a serpente, que é representada pelo diabo. Então, a predição acontece em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o próprio Deus anuncia que o Cristo viria da descendência de mulher e que triunfaria num dado momento da história, ou na plenitude dos tempos, como é um termo que nós muito usamos, haveria esse triunfo, onde Cristo subjugaria o seu inimigo, e como já falamos outras vezes, através da morte de cruz. Então, a predição da conquista acontece no Éden, quando Jesus é apontado como semente da mulher e que esmagaria a cabeça da serpente. Depois, o segundo aspecto é o início da conquista. Esse início se dá com o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o anjo aparece a Maria, e o anjo disse que ele viria e libertaria a muitos, que pagaria ou que libertaria o seu povo dos seus pecados. Então, o início da conquista acontece com o nascimento de Cristo. É necessário compreendermos, e a apostila sabiamente nos mostra isso. Eu pego carona, porque não tenho essa experiência toda, essa bagagem, é aprendendo com o meu pastor, é aprendendo com a apostila, é ouvindo outras pessoas, e com aquele filtro que nos dá a garantia de que a gente está ponderando a fonte, E esse início da conquista acontece com o nascimento de Cristo, e as conquistas que Cristo vem paulatinamente, ainda como criança conquistando, quando o diabo intenta, no coração de Herodes, matar todas as crianças, e Deus providencia o escape para o seu filho. Quando acontece no início do ministério de Jesus, lá no deserto, quando ele é tentado também, é o início do seu triunfo sobre o mal. Quando homens quiseram proclamar Jesus rei aqui na terra, ao multiplicar os pães, e esse também é um triunfo sobre o mal, porque Jesus não aceita esse reinado, porque o seu reinado é superior, Quando Pedro, esses dias eu descobri isso, lendo e ouvi um pastor falar a esse respeito e fui observar, quando Pedro tenta poupar Jesus da cruz, dizendo: Senhor, poupa-te a ti mesmo, tu não precisa disso. E Jesus disse: não, para trás de mim. Então, o início do ministério de Jesus, ou o nascimento de Jesus, ou então a encarnação do Cristo, é um dos aspectos do triunfo sobre o mal. E o último passo aqui, em que a apostila cita, como passeando pela Bíblia, não é pretensão nossa dizer que o escritor tem tudo, nenhum homem tem todas as respostas. O último ponto que ele anuncia é a traição de Judas, quando Judas vende Jesus, pensando ele estar colocando Jesus, conduzindo Jesus à cruz, e nós sabemos que aquilo ali foi um meio pelo qual Deus usou, e tudo cooperou para que se cumprisse aquilo que Jesus estava predeterminado a fazer, o que estava escrito
a seu respeito. O fato é que tanto na anunciação ou na predição, lá no Éden, em Gênesis 3,15, como do nascimento de Cristo e os próximos passos que vamos iniciar, nós vamos observar que essa conquista do mal se dá com a pessoa de Jesus. Ainda no seu ministério terreno, Jesus tem poder para curar, para expulsar demônios. Os demônios se submetem a ele, que eu gosto muito de citar esse texto em que Jesus estava pregando na sinagoga e os demônios diziam: já vieste nos atormentar, né? Quando o gadareno se depara com ele e o gadareno não é capaz de resistir o poder, e uma palavra de Jesus transforma vidas. Então nós já vemos um avanço, o reino de Cristo sendo estabelecido, né? A luz chegando e a treva sendo dissipada. Então vimos aqui, que são 6 aspectos, vimos aqui de forma bem resumida e breve o primeiro aspecto, e eu tenho que estar atento ao tempo, né? O primeiro aspecto, que é a pré-anunciação, quando o Cristo predita a sua conquista lá no Éden. O segundo aspecto é o início da conquista, que acontece quando Cristo nasce. E o terceiro aspecto é a realização da conquista, que é onde nós vamos nos debruçar mais um pouquinho nesse aspecto, porque a realização da conquista acontece na cruz. O texto que ora lemos, né, eu vou ver se eu resumo o máximo a leitura, para que a gente não fique folheando e perdendo aqui a nossa concentração, em decorrência de não saber o público que nos ouve. Então a gente vai devagarzinho aqui usar o texto que foi lido, que é Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15, fala desse triunfo. Fala desse triunfo que na cruz, Jesus, pagando por nosso pecado, rasga o escrito de dívida, triunfa sobre principados e potestades, destrona-os, despoja-os, retira deles toda e qualquer autoridade. É o exemplo aqui de um soldado que está em guerra e que retira a armadura do outro soldado, que toma a sua lança ou a sua espada, e ele perde o poder. É como se uma abelha você tirasse dela o ferrão, né? E ela não tem poder de guerrear, ela não tem condição, porque ela foi vencida. E isso aconteceu na cruz. Então o terceiro aspecto desse triunfo sobre o mal se dá na cruz. Porque na cruz, segundo Colossenses 2, versículo 13 a 15, acontece o perdão dos nossos pecados. O triunfo, que é o segundo aspecto, sobre os poderes das trevas, despojar, expor e triunfar, são 3 verbos que nós vemos claramente explícitos aqui dos versículos 13, 14 e 15 de Colossenses capítulo 2. Para a gente entender melhor, a apostila nos diz aqui, e eu faço às vezes pesquisa, né, nos dicionários do Google, que despojar quer dizer que Cristo desnudou o diabo. Desnudar quer dizer desarmar, tomar a sua posse e retirar o seu poder. Então, na cruz, acontece o perdão dos nossos pecados, acontece o triunfo sobre o poder das trevas, porque Jesus despoja o inimigo e Jesus também expõe o inimigo. Cristo expôs Satanás ao desprezo, fez dele um espetáculo. Todo o império das trevas não foi capaz de interpor o avanço do ministério de Cristo. Se você observar Jesus quando criança, Jesus sem condição alguma de reagir, eu digo aqui como criança, condição humana. Jesus tinha 2 naturezas, a divina e a natureza humana. Mas eu estou falando como criança. Autoridades não foram capazes de deter o seu ministério, de aniquilar a sua vida, porque Deus usou do seu poder, da sua soberania, da sua graça, do seu povo, e até no fugir de Maria e de José, né, ao que aos olhos humanos é um absurdo, para Deus foi o meio pelo qual ele escolheu para triunfar. Então o império das trevas não foram capazes, né, todo o inferno, a astúcia do diabo não foi capaz de fazer com que o ministério de Jesus avançasse. E depois, que é o último verbo, né, triunfar, né? Satanás, ele adquire poder sobre o homem quando ele peca
porque ele fica distante de Deus, destituído da glória de Deus. E o homem se torna presa fácil. A Bíblia diz que a pessoa se torna escravo daquilo que ele serve, ou daquele que ele serve. Ele perde, e só há a possibilidade de ter dois senhores, ou o diabo, servir ao diabo, ou servir a Deus. Então, quando o homem é destituído da glória de Deus, ele se torna presa fácil, e o pecado domina o seu ser, né? E é um terreno hábil para o diabo trabalhar, e Cristo cancela e remove o pecado do homem, tornando o homem propício a Deus, e triunfa sobre o diabo. O que acontece? A obediência completa de Cristo às leis de Deus, a submissão inteira de Cristo a todo o desígnio, a toda a vontade de Deus, e fala-se aqui do Cristo na condição de homem, de representante da raça humana. Toda essa obediência, toda essa submissão faz com que Cristo, exemplificando o homem segundo Deus, possa triunfar sobre o pecado. Satanás não consegue detê-lo, as propostas do deserto não são capazes de lubridiá-lo, porque Cristo estava completamente em Deus. É o padrão. Se você quer compreender o padrão de Deus para o homem, você olha para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o homem perfeito, se assim podemos dizer. Se assim podemos concluir, né? E podemos dizer sim, porque a Bíblia nos assegura isso. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o representante da raça humana, em que não houve pecado algum. Essa característica só pode ser encontrada em Jesus. Por isso que ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, o nosso exemplo, em quem descansamos, em quem confiamos. Então, a obediência encontrada na vida de Cristo, e observe que essa obediência é a obediência até a morte, e morte de cruz, a morte mais indigna sobre quem nunca havia existido ou nunca existiu pecado algum, nos conduz a uma condição de justo, nos conduz a uma condição de aceitável diante de Deus. Então, Cristo nos torna propício, como falei aqui, nas quintas-feiras anteriores, e nós temos o canal do YouTube para que você possa observar isso, tanto pregação minha como do pastor estão lá para um estudo mais aprofundado. Então, Jesus Cristo como representante da raça humana, em Cristo, por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 15:57, graças a Deus, porque em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Então acontece na cruz a realização dessa conquista. Essa conquista é pré-anunciada no Éden, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15, né? Essa conquista é desencadeada no segundo passo com o nascimento do Cristo, quando o diabo não pode detê-lo, quando o próprio Cristo avança e os seus discípulos ficam surpresos e dizem: Senhor, em teu nome nós operamos sinais, prodígios, em teu nome demônios se submetem, nós vimos Satanás caindo no céu, sendo atirado como se fosse destituído do seu poder, né? Então a gente vê isso acontecendo. Depois nós vemos a realização dessa conquista sendo possível na cruz por conta da obediência de Cristo. E no quarto aspecto, a ressurreição foi a confirmação e o anúncio dessa conquista. Para nós meditarmos melhor, o que é a ressurreição de Cristo? Porque Cristo, depois de ressurreto, permanece aqui durante 40 dias testemunhando desse fato. Porque Cristo aparece aos discípulos e um dos discípulos, né, não crendo, não entendendo a realidade da ressurreição, porque não estava ali naquele momento, diz: eu quero tocar, eu quero perceber, eu quero melhor entender, né? E Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, diz: toca, Tomé, porque a evidência da salvação tem que ser clara para vocês. A evidência da ressurreição, melhor dizendo, tem que ser testificada para que vocês, depois da minha ascensão, deem continuidade a esse trabalho. Então, a cruz foi a vitória conquistada, parece com Hernando Dias Lopes isso, e a ressurreição, o anúncio dessa vitória. Quem começou o seu ministério anunciando a vida, não podia ser tragado pela morte. Jesus Cristo se apresenta como a própria vida,
sendo a própria vida. Então, a morte na cruz, Jesus Cristo sabia exatamente que a sua obediência o condicionaria a ser coroado de glória. É bom que nós tenhamos em mente o relato de Jesus Cristo quando ele disse, e ele ressuscitado, diz: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E eu estou citando aqui Mateus 28, 18. O triunfo completo acontece com a ressurreição. A ressurreição é a anunciação da realidade da conquista da cruz. Então precisamos compreender que na ressurreição Cristo triunfa sobre a morte. Porque a morte e a sepultura não são capazes de deter o Senhor e Salvador das nossas vidas. Na cruz acontece a conquista. A ressurreição é o anúncio dessa conquista. E essa conquista não para, como falamos aqui, né? E o autor registra, são 6 passos. Nós ainda estamos no 4º. Pré-anunciação, lá no Éden, quando Deus sentencia, dizendo para a serpente: não é essa a história que eu escrevi, não é essa a história que eu planejei. Depois acontece que Jesus Cristo nasce, e o homem, com todos os seus planos, Herodes, dirigido pelo diabo, que é o opositor daquilo que tudo que é bom, que é representado por Deus, trama contra a vida daquela criança, não pode ter, a tentação no deserto, os homens que queriam promulgar Jesus Cristo como rei terreno, por conta da multiplicação de pão. Pedro, que tenta poupar Jesus da cruz, no aspecto humano não é capaz de compreender isso, mas a gente vê uma ação maligna, ao passo que Jesus Cristo diz: para trás de mim, Satanás, e a traição de Judas. E depois, a realização dessa conquista, anunciada no Éden, se dá na cruz. Na cruz, ele expõe o diabo, triunfa sobre ele, o despoja, o humilha, perdoa os nossos pecados, rasgando o escrito de dívida, e que a ressurreição, que é o 4º passo, é a anunciação, a testificação dessa vitória. Porque o próprio Cristo ouviu do homem dizendo: ei, se tu és o Filho de Deus, poupa-te dessa cruz, livra-te dessa cruz, né? Mas a ressurreição é a certeza disso. Ao passo que os homens ficam atônitos, não conseguem compreender como que uma pedra é removida, como que uma guarda tão poderosa não foi capaz de deter, inventam uma mentira e são vendidos ou se vendem para proclamar uma mentira. E depois Jesus aparece a mais de 500, aparece aos seus discípulos, e essa verdade é testificada até hoje, e nós cremos porque nós experimentamos isso quando também ressurgimos com Cristo. Eu iniciei essa lição dizendo que o nosso estado era de morto em delitos e pecados, mas agora temos vida com o Senhor Jesus. E o 5º aspecto, que é agora que eu estou introduzindo, é a extensão dessa conquista. Essa conquista ela não finda em Cristo. Essa conquista ela não para na igreja primitiva, ela chega a você. Ela chegou a mim. Ela se estende no momento que cada conversão acontece. Essa conquista, ela é estendida, a conversão, ela transporta o homem do reino das trevas para o reino de Cristo. E agora eu tenho que ler, vai fazer muito bem em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, deixa eu ver se a referência é essa, 26, do versículo 15 até o versículo 19. Enquanto eu vou para lá, que eu já estou aqui, mas enquanto você me acompanha, eu quero fazer aqui a síntese disso, o contexto disso, para que você possa compreender melhor. Então, a extensão dessa conquista de Cristo, ou seja, desse triunfo sobre o mal na cruz, acontece nos dias atuais. Ela é dada continuidade quando acontece uma conversão, né? Ela se dá quando pessoas são arrancadas do império do diabo, do reino das trevas, e transportadas, direcionadas, levadas para o reino do Filho do seu amor. Para você ter dimensão, Paulo está falando aqui para o rei Agripa, ele está expondo o evangelho, ele está pregando aqui para um rei, fazendo uma defesa daquilo que Deus tinha colocado em seu coração. E ele diz o seguinte, deixa eu ver se eu estou com a referência certa, Atos 26, versículo 15 a 19, porque eu estava no capítulo 15. Então, capítulo 26, Atos 26,
do 15 até o 19. Paulo está perante o rei Agripa e Paulo diz no versículo 15: Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? E o Senhor me respondeu: Eu sou Jesus, Paulo, a quem você persegue. Mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então o que é que Paulo, traduzindo aqui o que a gente acabou de ler, o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo a Agripa que um dia era um homem religioso, que pensava estar fazendo um serviço a Deus perseguindo a Cristo, mas que aprove a Deus, criar um momento em que Paulo se encontrasse com o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo interpela dizendo: Paulo, você me persegue. Quando você persegue a igreja, você me persegue, mas eu tenho um plano para você. Eu vou enviar você a homens, a autoridades, a povos, a nações, a cidades. O exemplo do cristão é fazer o ID, é levar o evangelho, aquilo que recebeu do Senhor adiante. E esse povo, ao ouvir essa palavra, versículo 18, Atos 26, vão ter os olhos abertos, se converterão das trevas para a luz, e esse também é um triunfo do bem sobre o mal, de Satanás para Deus, a fim de que eles possam receber o perdão dos seus pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, quando nós cremos, nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, das mãos de Satanás para as mãos de Cristo. Quando isso acontece, é o avanço, é a continuidade do avanço que iniciou no nascimento, na predição, na cruz, quando Cristo triunfa e essa conquista continua na conversão, e nós passamos a ter uma herança, nós passamos a ter paz, nós passamos a ter um lar celestial. E a conversão é a extensão dessa conquista. Para finalizarmos, a consumação dessa conquista acontece quando esse processo é finalizado. O triunfo do mal é um processo. Ele começa na cruz e termina na consumação dos séculos, com a total, com a completa inexistência do mal em nossas vidas. Isso acontece quando nós tivermos esse nosso corpo aqui glorificado. Eu queria gastar um pouquinho desse tempo que nos resta, eu estou com 30 minutos aqui de palavra, mas a gente vai ser sábio, não vamos também estender porque não precisa. Se Deus nos conduzir assim, vamos, Mas penso eu que a gente, pensando nesse aspecto da glorificação, vai trazer muita luz para nós. A consumação do triunfo sobre o mal se dá na glorificação. Eu quero dizer para vocês que quando nós somos libertos ou transportados do império das trevas para o reino de Cristo, nós ainda não somos glorificados. O que é ser? Jesus Cristo, quando morreu, ele tinha um corpo de homem, assim como você. Se você tocar na sua pele, você vai entender. Ele comia, ele bebia, ele chorava, ele sentia fome, a exemplo da tentação do deserto. Mas quando Cristo ressuscita, ele vem com outro corpo. O que acontece? Quando nós ressuscitarmos, e eu quero entrar aqui no aspecto do arrebatamento, quando nós ressuscitarmos, nós teremos aqui o nosso corpo transformado. Esse corpo que hoje é passível de pecado, esse corpo que hoje ainda não glorificado, desagrada ao Senhor, habita ainda o mal, por isso que tem a luta a guerra contra a carne e contra o espírito, será retirado de nós toda incorruptibilidade, ou toda corruptibilidade, tudo que é corruptível, e seremos revestidos de incorruptibilidade, ou seja, o pecado não vai mais estar em nós.
O pecado não vai ser mais uma realidade em nossas vidas. Isso acontecerá no último momento, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, e é bom que a gente saiba disso. Acontecerá, é uma profecia bíblica, o arrebatamento da igreja concomitará com a consumação dos séculos. Quando o Senhor vier buscar a sua igreja, aqueles, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, aqueles que estiverem morrido em Cristo vão ressuscitar, receberão o seu corpo incorruptível, o seu corpo será transformado em incorruptibilidade. E nós que estivermos vivos, também ao subirmos aos céus, teremos o nosso corpo transformado. E o exemplo que eu trago aqui para você, ouvinte, é um corpo semelhante ao de Cristo ressurreto. Um corpo que não tem carne, não tem sangue, porque a Bíblia diz que no céu não entrará carne nem sangue, não são capazes de herdar. Mas num corpo igual ao de Jesus, nós seremos e teremos a completa ou o completo triunfo sobre o mal. Lá no céu, depois de glorificados, nós gozaremos eternamente da presença do Senhor. Tem até um hino da harpa que diz que no céu não entra pecado. Será uma realidade diferente dessa que hoje nós temos. Nós seremos completamente libertos diz que tão de perto nos rodeia, como diz o escritor aos Romanos. Diz que tão de perto, escritor aos Hebreus, diz que tão de perto nos atrapalha, e nós, ainda não glorificados, precisamos reconhecer a nossa condição, de que vez por outra desagradamos ao Senhor, de que vez por outra, isso não é uma realidade da vida cristã, viver em pecado, isso é para quem era pecador. Quem teve a vida transformada, quem nasceu de novo, quem tem a habitação do Espírito, quem tem a mente de Cristo, é nova criatura, mas ainda comete excessos, ainda peca. Mas a Bíblia diz que nós estaremos livres daquilo que vive nos desembaraçando, que vive tirando de nós o foco da vontade do Senhor nas nossas vidas. Então, a consumação será com a inexistência total do pecado, da inexistência total do mal. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz o seguinte, portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, e ele acabou de citar os heróis da fé, que estão em Hebreus capítulo 11, que então desembaracemo-nos de todo o pecado e todo o peso que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. O escritor aqui aos Hebreus, que eu não sei quem é e não vou ficar aqui tentando descobrir, a Bíblia não me dá essa condição e não é seguro ficar falando aquilo que a Bíblia não diz. Diz que nós temos que aqui nesse momento fitarmos os nossos olhos ao Senhor, e é a única condição que temos para podermos vencer esse mal. Mas quando os nossos corpos forem glorificados, quando essa consumação se der da vitória completa do mal, nós viveremos para sempre com o Senhor, e o mal será completamente aniquilado. O mal será completamente aprisionado. Apocalipse capítulo 20, aqui é o último texto que vou ler, versículo 10. Depois do milênio acontecer, depois que Satanás e o seu império ser destronado, o versículo 10 de Apocalipse capítulo 20 diz que o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E o versículo 20 do capítulo 19 diz que não somente eles, mas todos aqueles que receberam a marca da besta, ou que se opuseram ao reinado de Cristo, terão esse fim. E depois o que restará àqueles que estão com o Senhor é a completa alegria, ou a eterna alegria. No céu em que não há mais existência do mal, a restauração completa da vontade de Deus,
a restauração completa daquilo que a gente conhece como Éden, porque penso eu que o Éden é só o exemplo, uma fagulhazinha ou um exemplozinho da realidade do céu, onde será a restauração completa de todas as coisas. E assim a gente compreende que o ministério, que a vida, que a morte, que a ressurreição e todos os aspectos da vida de Cristo que perduram até hoje, quando nós recebemos o Senhor como Senhor das nossas vidas, é um completo triunfo sobre o mal. Nós louvamos a Deus porque compreendemos isso, porque aprove a Deus revelar isso a nós. E finalizamos aqui essa lição, olhando para a cruz, nos alegrando na cruz, pregando a mensagem da cruz, porque entendemos que foi lá que aprove a Deus fazer com que Cristo triunfasse sobre o mal. Amém. Glória a Deus por isso. Eu quero fazer uma oração, como costumo fazer, de agradecimento a Deus. E eu quero que você me acompanhe também aí orando onde você está. E essa oração é uma oração de gratidão. Eu costumo incentivar esse tipo de oração em detrimento de saber o que Deus realizou por nós. E por saber que nós nunca não somos capazes e nunca teríamos condição de pagar essa culpa, de fazer com que esse escrito de dívida por nosso intermédio fosse rasgado, porque ele constava em ordenanças contra nós. Nós afrontamos a santidade de Deus, nós nos rebelamos contra ele. E aprove a Deus prover o cordeiro para si. Como diz Abraão, e sempre ficando ao seu filho, ei, o cordeirinho Deus vai prover, ele sempre proveu. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos orar. Ó Deus, nós bendizemos o teu nome. Nos curvamos diante da tua majestade, do teu poder, da tua graça, da tua fidelidade, do teu amor. Tudo em ti, Senhor, é resultado ou é digno de ser adorado por nós. A nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser, tudo que há em nós, rende a ti graças. Bendiz o teu nome. E te louvamos por entendermos que o ministério de Cristo, ou a vinda de Cristo se fazendo homem, o Emanuel, Deus conosco, foi um plano que aprove a ti para triunfo sobre o mal. Que o Senhor anuncia, porque o Senhor é conhecedor de toda a ciência, de todas as coisas. O Senhor anuncia, Senhor, no Éden. No momento em que o homem peca, o Senhor já profere o escape. Já providencia desde o tempo eterno o Cordeiro, nos condicionando a oportunidade de termos paz com o Senhor. Que no nascimento de Cristo, o Senhor estava presente. No nascimento de Cristo, aquela criança, aquela família, a obediência de Maria, a obediência de José, a sua completa obediência, faz com que eles possam triunfar, mesmo fugindo das mãos de Herodes, mesmo fugindo distante. O Senhor estava empoderando-os, dando a condição de guardar o seu filho, para que na cruz, ao final de seu ministério, pudesse triunfar. Obrigado, Deus, pela obediência completa de Jesus, nos condicionando, nos dando a capacidade de, pelo mesmo Espírito, também obedecermos a Ti. Nós te louvamos, Senhor, porque a morte não é capaz de deter o Teu Filho, porque Ele é o exemplo do Senhor, é o exemplo que o Senhor requer. Te bendizemos, Senhor, por conta da Sua ressurreição, porque a morte não é capaz de deter o Salvador, ou o dono da vida, aquele que tem todo o poder. Te glorificamos, Senhor, porque o que aconteceu há quase 2000 anos atrás se estende nos dias atuais, quando fazemos apelo e vamos já fazê-lo, porque cremos que o Senhor é fiel. Quando entendemos, Senhor, que quando a alma se dobra diante de Ti, é o reino de Deus avançando, é Cristo testificando e o Espírito testemunhando do avanço, do triunfo. Nós te bendizemos porque compreendemos, Senhor, que na consumação dos séculos, no arrebatamento da Tua igreja, na glorificação do nosso corpo, a consumação dessa vitória se dá. E dizemos, Maranata,
E traduzindo, ora vem Senhor Jesus. E dizemos, Senhor, que as aflições do tempo presente não podem, não devem, não são para se comparar com a tua glória que em nós será revelada. Nós fitamos nossos olhos no céu. Nós esperamos na condição de igreja porque entendemos, o Senhor nos ensinou que a vinda do Senhor é a consumação de todas essas coisas. E te glorificamos porque o Senhor é fiel. Muito obrigado pela vida desses que estão ouvindo, Senhor. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa agir na vida dos ouvintes. Nós temos aqui 10 pessoas que estão nos ouvindo. Se fosse uma, nós estávamos felizes, do mesmo jeito. Se fosse 1 milhão de ouvintes, nós estávamos felizes do mesmo jeito, porque nós estamos aqui para contar quantas pessoas estão online, mas estamos aqui para testificar daquilo que o Senhor realizou em nossas vidas. Te bendizemos por cada pessoa que irá ouvir. Nós não conhecemos o alcance dessa transmissão posterior, quando ela aqui encerrar. E te glorificamos porque o Senhor é fiel. Amado ouvinte, essa palavra não é pregada à toa. A ministração, ou esse estudo, ou essa ocasião, Deus, diz a Bíblia em Provérbios, que Deus faz tudo com um propósito. E o propósito é de dizer para aquele que está morto, ainda respirando, ainda trabalhando, ainda comprando e vivendo, mas sem Jesus. A Bíblia diz que o homem que se encontra sem Cristo, ainda que ele pense que está vivo, ele está morto em delitos e pecados, separado de Deus. E o objetivo principal, o objetivo primário, para falar a verdade, o único objetivo de nós estarmos falando aqui é de edificar as nossas vidas e de edificar a sua vida, dizendo para você que existe um Salvador, que existe um Senhor, que alguém nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou nos colocou nos braços do Pai. Eu quero aproveitar para lhe fazer um apelo. Um apelo é despertar. Eu vou simbolizar aqui como se fosse lhe beliscando. Através do Espírito nós lhe chacoalhamos, dizendo, reaja com fé a essa verdade. Declare que precisa do Senhor. Declare que você não é capaz. Declare a sua insuficiência. Reconheça a sua incapacidade. E fite seus olhos no Senhor, naquele que é o autor e consumador da fé. Aquele que venceu a morte, daquele que venceu todas as tentações do diabo sem nunca ter pecado, daquele que obedeceu ao Senhor e foi obediente durante toda a sua vida e continua sendo obediente, porque ele também é filho. E eu quero lhe dizer aqui, você pode colocar no comentário, se essa palavra falou com você. Se o Espírito levou até o seu coração, porque a minha voz só pode levar até o seu ouvido. Mas se o Espírito levou até a sua mente, até o seu coração, até a sua alma, e testificou dessa verdade. E se você deseja receber esse Senhor como Senhor da sua vida, e eu não estou prometendo nada para essa terra. Eu não estou aqui anunciando que a sua vida vai mudar e virar um continho de fada aqui nesse plano terreno. Mas, de acordo com a palavra de Deus, na autoridade do poder do nome do Senhor, a você é assegurado, após a sua conversão, o nascer de novo, a habitação do Espírito, a mente de Cristo, se fazer nova criação, a herança do Senhor e uma eternidade com Deus. Se o Espírito falou ao seu coração, se isso para você hoje é realidade, se você foi desnudado com essa verdade, afirme aí através dos seus comentários. Se você está distante, imediatamente submeta-se à vontade de Deus. Retorne para os braços do Pai. E se você já gosta dessa comunhão, jubile diante do Senhor. Essa é a realidade, esse é o apelo que fazemos. E não é que você vai aceitar Cristo, não. Quem precisa ser aceito por Cristo é você. Na verdade é Cristo quem lhe aceita. Porque quem pecou não foi Cristo, não, foi você. Quem pecou fui eu. E para a glória de Deus eu finalizo aqui a pregação. E quero cumprimentar aqui os meus irmãos. Deixa eu ver quanto tempo, Jesus. Todo dia eu apanho um pouquinho desse Facebook. Agora não me mostra quanto tempo. Mas nós temos aqui 49 minutos, né? Deixa eu cumprimentar aqui quem está conosco com uma forma de abraço. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos deste grupo abençoado. Essa é a mensagem do nosso pastor.
eu gosto de deixar claro. Nós congregamos aqui no Betel do Siqueira. Betel Brasileiro é a instituição, Siqueira é o bairro, a cidade é Fortaleza, o estado é do Ceará, e a nossa congregação fica aqui próximo ao terminal de Siqueira. Mandar abraço para a irmã Raine Gomes, que é a esposa do Gomes, né? Para a irmã Elisângela Menezes, a esposa do pastor Silvano. Foi o que eu fiz aqui, Jesus. Será que eu acendi uma luz aqui que não devia acender? Não sei. Deixa eu ver o que foi que eu fiz aqui para tentar voltar. Mandar um abraço também para Isabel Bezerra. Eu mudei o foco da câmera. Jesus, como é que eu faço aqui para voltar? Pronto. Desculpe aí, meus irmãos. Vai perdoando aí. Mandar um abraço pro Zezinho. Mandar um abraço pro Paulo, a irmã Vanessa e toda a família do pastor Josafá, que estão reunidos no Paracuru. Sônia Severo, que alegria. Amiga da Tia Bel, nossa amiga. Eliette Barbosa com o Josimar, Flavinha, Tiaguinho, todos recebam um abraço. A paz do Senhor para a irmã Cristina também. Paz do Senhor para Ariadna Gomes. Deus te abençoe, Ariadna. Quanto tempo? Maria Elizabeth, que é a minha tia, e a câmera está voltando para lá e não sou eu que estou mudando. Não sei porque que está acontecendo. Dulce Costa. Um grande abraço, Dulce. Trabalhou conosco lá na escola do meu pai, né? Quanta gente, que coisa maravilhosa. Elizabeth, a irmã Beth, o irmão Márcio. Que Deus abençoe a sua mãe, irmão Márcio, toda a sua família. Nós estamos orando, né? Que Deus abençoe a todos. Irmã Lucineide, Deus te abençoe, minha irmã. A minha esposa aqui, que eu quero compartilhar aqui da realidade. A minha casa é pequenininha. E para vocês verem, enquanto eu estou fazendo aqui a transmissão, esse silêncio todinho só é possível porque minha esposa está lá entretendo meus filhos no quarto. E eu quero lhe deixar aqui algo que pode contribuir com você, não tem mérito nenhum humano. Mas ontem nós fizemos, estamos fazendo uma vez por semana, tem semana que a gente faz 2 vezes, o culto doméstico. Então as crianças também precisam ser alimentadas pela palavra de Deus. Eu tenho material, se você quiser, pode me pedir aqui depois pelo Face. Esse material não é meu, não tenho nenhum material próprio, mas eu posso enviar para você. É da APEC e também da editora Cristã Evangélica, que é a mesma editora que faz aqui a nossa revista, né? E continuando aqui, cumprimentando a irmã Valdene, o irmão Wellington, Bispo Wellington, como eu costumo dizer brincando, né? Levi, a irmã Lara, que Deus abençoe a todos. E é isso, glorifica a Deus pela vida de vocês, louvo por tudo que Ele tem feito, bendigo por suas maravilhas. Estou finalizando aqui a live. Recebam todos o abraço da paz de Cristo e que a paz do Senhor possa nos guardar, que a sua segurança que é proposta através da salvação, que Deus não somente salva, mas Ele guarda, traz para si, mantém em seus braços. Todas as coisas estão sob os cuidados de Deus. Ele tem o domínio, Ele tem o poder, e que Ele possa continuar nos guardando. A Kátia está me dizendo aqui, te amo, eu também te amo, minha filha. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço. E até a próxima transmissão, se assim Deus permitir. Amém.